Olá! No vídeo de hoje, você sabia que o setor de cobranças da sua associação pode sim ser um gerador de faturamento? E mais, pode também reduzir ativamente as perdas da associação. Saiba mais nesse vídeo. Eu sou o Cláudio Moreira, seja muito bem-vindo à Help Associações. O setor de cobranças da sua associação é sim o responsável pela emissão e o envio dos boletos aos associados. Essa função bastante óbvia é crucial na arrecadação de recursos da sua associação. Sim, parece óbvio, mas acredite, não é. Ainda existe muita confusão no setor. Fique tranquilo, nós vamos explicar. Bem, o setor de cobrança da sua associação pode sim ser bem mais que um gerador de boletos de mensalidade. É certo que, tradicionalmente, o papel principal desse setor é o envio de boletos. Sim, mas isso não é a única atividade desse setor. Ele tem uma atividade, inclusive, mais estratégica, como peça fundamental para o bom funcionamento de uma associação, principalmente quando há clareza para os seus dirigentes em relação à importância dessa função. Ele também é responsável por efetuar as cobranças. E veja bem, cobrança não tem absolutamente nada a ver com emitir boleto. Essa cobrança está ligada ao acompanhamento nos pagamentos, na quitação dos boletos. Ele serve como uma espécie de canal de contato entre o associado e a associação. E não é de qualquer associado, são os associados inadimplentes, que ainda não quitaram, ou os associados que estão prestes a se tornar inadimplentes. E quais são esses associados? Os inadimplentes são aqueles que passaram do período máximo tolerado pela associação para a quitação dos seus boletos. Mas o outro grupo, aqueles que ainda estão adimplentes, mas por pouco tempo, estes são aqueles que o boleto já venceu, mas estão dentro de uma tolerância estipulada dentro do regulamento da associação. Como, por exemplo, algumas associações trabalham com um período de 5 dias, outras um pouco mais. Porém, quando ele passa desse período e não quita, sim, ele entra para os inadimplentes. O setor de cobranças, ou o departamento de cobranças, como é conhecido em algumas associações, entra em contato com o associado através do telefone, de e-mails ou através das redes sociais. Esse trabalho de extrema importância pode ajudar a associação a não inativar a proteção de veículos de alguns associados. É muito importante. Por quê? O associado, quando perde o prazo para a quitação do seu boleto, tornando-se inadimplente, ele entra em um grupo chamado inativos. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Agora, sabemos que a inativação da proteção veicular pode e com certeza será muito prejudicial, tanto para o associado quanto para a associação. O associado terá o seu bem desprovido e, venhamos e convenhamos, acidentes acontecem o tempo todo. Isso não é bom. E para a associação, isso também pode ser um grande problema, porque a associação com certeza tem que retirar esse associado que entrou na inatividade da sua carteira de associados adimplentes. E veja, um grupo considerável de associados inativos com certeza leva a uma queda na arrecadação expressiva e prejudicial para a associação. Perder associados é sempre ruim, não é mesmo? Vejamos como o departamento de cobranças pode atuar nesse momento, visando minimizar ou até eliminar esse problema. De acordo com o atraso na quitação do boleto, o departamento de cobranças deve agendar uma nova vistoria do veículo, quando o associado entrar em contato e solicitar boletos atualizados para quitação. E por quê?
Quando o associado caiu na inatividade, seu bem automaticamente perdeu as condições que tinha anteriores quando foi assinado o termo de adesão, exigindo novamente que todo o procedimento seja refeito. Bem, isso é muito importante, pois existem, com certeza, nesse mercado um número cada vez maior de tentativas de fraude e tanto o associado quanto a associação precisam se resguardar. Ele deve sim ser conscientizado sobre essa necessidade e deve saber que é necessário que sejam revistos os itens do termo de adesão, assim como verificada a integridade do seu veículo. Lógico, afinal de contas, o associado passar da situação de irregular para a regularidade com a associação. E seu veículo deverá estar nas mesmas condições em que estava antes da inadimplência. Algumas associações de proteção veicular passaram a adotar um novo procedimento que envolve também os recursos digitais e a internet. É fácil imaginar que este modelo tende a ser cada vez mais abrangente, visto que estamos envolvidos por tecnologias cada vez mais evoluídas. E nesse mercado, certamente, cada vez mais será adotado, aproveitando ainda os recursos da internet. Este novo procedimento tem como objetivos principais a redução de custos com logística, pois dispensa o uso do vistoriador na maioria das vezes, a reativação da proteção veicular com maior rapidez, claro, quanto mais rápido o bem estiver protegido novamente, menores são os riscos de problema. Além de tudo, também é muito importante quanto ao recebimento dos boletos em atraso. Afinal de contas, os recursos financeiros em uma associação são como oxigênio para que a instituição possa sobreviver. Vamos lá. Veja de que forma o Departamento de Cobranças pode melhorar sua abordagem nesse caso. A princípio, o Departamento de Cobranças entra em contato telefônico com o associado. É importante que a ligação seja gravada, no caso de ser necessário o seu uso como prova jurídica em algum embate futuro. Nesse instante, o associado é informado sobre a gravação. Ele precisa estar consciente que está sendo gravado. E estando ele de acordo, aí sim passará a responder um questionário padrão elaborado pela própria associação. Bem, esse questionário ele tem objetivos bem claros em relação a possíveis sinistros, avarias ou problemas com o veículo. É certo que, sabendo que a ligação será gravada, há uma certa inibição em respostas não verídicas ou duvidosas. Nesse questionário é verificado se houve algum sinistro com o bem que estava protegido. É importante também salientar que as associações podem ou não adotar esse procedimento somente com alguns associados. Normalmente com aqueles que já mantêm um relacionamento mais solidificado e de confiança, associados mais antigos. Associados com menor tempo na associação podem ser abordados de uma forma diferente, buscando resguardar a associação quanto a fraudes. Para esses associados, normalmente são adotados procedimentos que envolvem maior necessidade de provas. As associações podem ter entendimento diferente quanto a este procedimento. Porém, o usual é que seja solicitado o envio de imagens do bem protegido. Isso ocorre pela necessidade de comprovação complementar ao questionário gravado. Mas essas imagens devem seguir uma certa padronização, isso exigida pela associação. Vamos imaginar uma situação hipotética. Um associado com boletos em atraso entra em contato com a associação solicitando a atualização destes para possibilitar a quitação. Nesse instante, a associação executa o procedimento de aplicar o questionário, é claro, informando ao associado que a ligação será gravada. E então começa o jogo de perguntas e respostas. Assim que o questionário é respondido, de acordo com o modelo adotado pela associação, as imagens poderão ou não ser solicitadas. Como foi falado anteriormente,
A princípio, essas imagens devem seguir orientações padronizadas. Veja algumas formas mais comumente usadas pelas associações. 5 ou mais imagens, algumas 7 imagens, em boa resolução, abordando todos os ângulos possíveis do veículo. Pelo menos uma dessas imagens deve adotar o formato de selfie, onde o proprietário ou o condutor do veículo deve aparecer. Uma das imagens deve ser do chassi do veículo e uma imagem do condutor segurando o documento do veículo. O encaminhamento dessas imagens, preferencialmente, deverá ser de um endereço de e-mail do proprietário ou condutor para um endereço corporativo de e-mail da associação. Outros meios também são usados como mídias sociais, exemplo do WhatsApp, Signal e Telegram, assim também como outros meios, como por exemplo um aplicativo próprio da associação ou até mesmo no próprio site da associação. Isso reduziria ainda mais a possibilidade de fraudes, por ter o associado um usuário e uma senha de acesso ao aplicativo ou ao site. Outra abordagem interessante que também é utilizada, mas em menor escala, seria a exigência de que, além de todas as regras já citadas acima, em uma das imagens em formato selfie, o condutor ou o proprietário do veículo deverá segurar uma folha de papel A4, com a data do dia e o horário em que a imagem foi obtida. Tudo isso para tornar as provas ainda mais confiáveis. Parece muito burocrático, mas acredite, é uma evolução. E é muito mais rápido e eficaz seguir esse procedimento do que agendar um historiador e aguardar que esse faça o seu trabalho. E somente depois de todos os procedimentos tradicionais finalizados, ter seu veículo protegido novamente. Essas imagens, seguindo a composição predeterminada pela associação, devem ser aprovadas pela associação e anexadas como comprovação junto à gravação do questionário respondido. É muito importante dizer que o atendente do departamento de cobranças deve ser treinado para esse tipo de serviço. Ele será o responsável por aceitar ou não as imagens como prova, e somente após a sua aprovação, a reativação da proteção veicular poderá ser efetivada. O associado também poderá ter acesso às provas enviadas, principalmente em relação à gravação da ligação telefônica, onde o questionário foi aplicado. Nessa relação comercial, ambas as partes têm o direito de se resguardar. Mas, se mesmo assim pairarem algumas dúvidas para o atendente de cobrança, este poderá adotar um procedimento ainda mais seguro. Deverá encaminhar uma solicitação ao departamento de sinistro, que entrará em contato com o associado, agendando uma nova vistoria como procedimento padrão comum às associações. Então, de acordo com o agendamento, um agente de vistoria deverá se deslocar até o local para verificação da integridade do veículo. Agora, é certo dizer que este somente é utilizado em casos de fortes suspeitas de fraude. Agora, uma nova situação, também exigindo esse mesmo procedimento, é quando há algum tipo de recusa por parte do associado em enviar as imagens ou em responder o questionário de forma satisfatória. Porém, existe sim um efeito colateral. Alguns associados têm o entendimento que tal atitude implica em desconfiança e não em segurança, o que certamente abala sim o relacionamento entre o associado e a associação, principalmente entre o consultor comercial e o associado. Por outro lado, outros associados têm um entendimento totalmente diferente. Entendem que tal procedimento é um indício de qualidade e segurança nos serviços prestados. É óbvio, afinal de contas, todo recurso da associação tem o seu lastro nas mensalidades pagas por cada associado do grupo.
Já pensou em uma associação em que não atua de forma responsável com os recursos oriundos das mensalidades dos associados? Você confiaria em uma associação assim? Muitos são os associados que possuem mais de um veículo protegido pela associação. É dispensável dizer que todo procedimento deve ser executado em todos os veículos na mesma condição. Agora, e se de fato o veículo do associado tiver alguma avaria em decorrência de sinistro, e este evento tiver ocorrido enquanto a quitação da sua mensalidade ainda estivesse em aberto? Como proceder? Infelizmente, nesse caso, o associado não poderá efetuar a quitação dos boletos em aberto. Portanto, é muito importante que o atendente não gere os boletos impulsivamente ou por pressão do próprio associado, pois isso poderia também trazer problemas grandes entre a associação e o associado. Nesse caso, antes da geração e quitação dos boletos, o associado deverá providenciar todos os reparos necessários no veículo em uma oficina à sua escolha. Logicamente, os custos deverão estar a cargo do próprio associado, que não poderá recorrer à associação para qualquer benefício em relação a este evento. O consultor, por sua vez, será o responsável por entrar em contato com o associado e esclarecer, explicar tudo como ele deverá proceder. Orientará o associado para que assim que os serviços de manutenção do veículo estiverem concluídos, este deverá comunicar à associação. Por sua vez, a associação agendará a visita de um vistoriador, que seguirá todos os parâmetros iniciais como foi executado no ato da adesão. Sim, é na verdade um novo ato de adesão. E somente depois disso, a ativação da proteção do veículo poderá ser efetivada. Obviamente, toda negativa de indenização deve estar pautada nas normas previstas no regulamento do associado, o que evitará qualquer tipo de demanda jurídica futura. Mas a atuação do Departamento de Cobranças não termina por aí. É também responsável pelo importantíssimo trabalho de resgatar os associados inativos e também os associados desistentes. E acredite, este número de associados é bastante considerável, principalmente para as associações novas do mercado. Caso mesmo depois de ser contatado pelo setor de cobranças, o associado não venha efetuar a quitação de seus débitos, o associado poderá ser inativado. E é importante salientar que a observação a um período previsto no regulamento deverá ser respeitada. Este tempo vem logo após o vencimento do prazo de tolerância para a quitação do boleto. Já no grupo de inativos, o associado passará por um programa de recuperação elaborado especificamente para esse grupo. Agora, é bastante comum que haja uma confusão entre os associados que são inativos e os associados que se tornam desistentes. A diferença que existe entre eles está na decisão. Eu vou explicar um pouco melhor. O associado inativo quase sempre está nessa situação por algum fato alheio à sua decisão. Os motivos mais comuns são o não recebimento do boleto ou ainda simplesmente o esquecimento na hora de quitá-los. É claro que solucionar esse tipo de problema e ativar o associado novamente é a forma mais simples, como já foi explicado nesse vídeo. Porém, abordar o associado desistente da mesma forma pode ser um erro. O programa de recuperação do associado inativo tem uma atuação muito maior do Departamento de Cobrança, visto que o que motivou a sua inatividade foi a não quitação dos boletos pendentes. Nesse programa, o Departamento Comercial também tem um papel importante, caso hajam fatores que indiquem a possível desistência do associado e o provável cancelamento do seu vínculo com a associação. Veja bem,
Como já foi dito, existe um período de tempo previsto no regulamento do associado para que este regularize sua pendência com a associação. Esse período é importante porque, quando ele regulariza, ele não perde mais o seu vínculo com a associação. Dentro do período de inatividade, ele ainda é um associado, porém, na situação de inativo. Veja como o Departamento de Cobranças entra em ação nesse caso. Quando esse período estiver próximo de acabar, mesmo após confirmar o contato com o associado e este ainda não se manifestar sobre a quitação de débitos e a regularização de proteção dos seus veículos, pode-se dizer que uma provável decisão em desistir está para ser tomada. Assim, o departamento comercial rapidamente pode atuar de forma preventiva antes que isso realmente aconteça. Agora, passado o período do tempo previsto no regulamento sem que haja quitação dos débitos, este mesmo associado, antes pertencente ao grupo de inativos, passará para a qualificação de desistente. Novamente, o Departamento de Cobranças, juntamente com o Departamento Comercial da Associação, terão um novo e diferenciado trabalho a ser feito, mas não mais na recuperação, e sim na reconquista deste associado. É preciso ter a ciência de que esse associado desistente, tendo passado por todo o programa de recuperação enquanto inativo, já tomou uma decisão, o que significa que a abordagem é totalmente diferente. Tem uma atuação muito maior do departamento comercial do que do departamento de cobrança, que praticamente agora se encontra na posição de apoio ao processo. Uma pergunta muito comum é se vale a pena investir nesse associado desistente. Sim, acredite, vale a pena. Buscar um novo associado no mercado pode ter um custo muito maior, além de que um associado que já fez parte da carteira da associação tem sim um relacionamento já construído. E esse relacionamento, mesmo que tenha passado por problemas, pode sim ser refeito, ser revisto e que o associado pode voltar a fazer parte da associação. Nesse caso, além do recebimento dos atrasados, é necessário um trabalho de reconquista, inclusive com um novo programa que tenha instrumentos como promoções e descontos. Bem, não há uma estatística oficial sobre a média mensal de associados que se tornam inativos ou desistentes em uma associação de proteção veicular. Porém, sabemos que este número vem aumentando ano após ano, o que não é uma boa notícia para dirigentes que insistem em manter suas associações atuando no modelo tradicional. Ou seja, dedicando pouca atenção ao processo e não conseguindo entregar a qualidade ideal nos serviços prestados. Já aqueles gestores de associações que entenderam que é preciso atualizar seus conhecimentos e metodologia se encontram em um momento muito favorável. A Help Associações tem como princípio ajudar a esses gestores e outros profissionais a começar bem as suas associações, de modo que estejam blindados contra a maior parte dos problemas desse mercado, ou mesmo aqueles que ainda não iniciaram a sua associação, mas estão atentos a conteúdos como os que a Help tem o compromisso de passar à sua audiência. Esse conteúdo, transmitido de forma totalmente gratuita através das nossas redes sociais, visa oferecer informação que contribua também com os futuros gestores de futuras associações de proteção veicular. Esta forma correta de iniciar uma associação ajuda a minimizar os riscos, aumentar as possibilidades de faturamento e a trazer maior confiabilidade e solidez para quem inicia uma associação ou para quem busca estruturar uma associação já existente. Outros vídeos sobre esse tema já podem estar disponíveis em nosso canal ou em nossas outras redes sociais. Voltando ao nosso tema, um método eficiente e preventivo é acompanhar os pagamentos dos boletos dos associados. Se a associação tiver um sistema, software ou mesmo uma planilha,
poderá executar este acompanhamento com maior precisão e coletar informações importantes para sua estratégia de gestão. Também é desejável que o mesmo processo seja implementado em todos os departamentos da associação, inclusive de forma integrada. De posse das informações e, hipoteticamente, havendo uma queda na quitação dos boletos de mensalidade, um alerta é levantado, indicando prováveis problemas com inatividade ou até desistência de associados em um futuro próprio. E o que fazer? Tais informações são de suma importância, pois possibilitam que a associação tome rapidamente ações preventivas. Essas ações podem evitar maiores problemas com evasão de associados e o consequente déficit no faturamento. E mais, os gestores poderão assim tomar decisões mais assertivas, criar melhores estratégias e táticas, capacitando cada vez mais a associação para enfrentar e reduzir o impacto de mudanças futuras no mercado. Agora, focando nas causas da inadimplência, o que isso pode realmente significar? Como exemplo, uma dessas causas nas associações de proteção veicular é o não recebimento do boleto por parte do associado. Mesmo quando o departamento de cobranças executa bem suas atribuições, encaminhando o boleto ao associado, problemas podem ocorrer. Acredite, isso é muito mais comum do que você pode imaginar. E quais são os principais motivos desse não recebimento de boleto? Basicamente são 3. Endereço errado ou desatualizado, o que costuma ocorrer por engano de preenchimento de dados cadastrais do associado. Nesse caso, um bom treinamento da equipe de consultoria comercial pode orientar a equipe, enfatizando a importância em se preencher corretamente as informações cadastrais e de adesão. Manter a atenção é importantíssimo nesse trabalho. Deixar de conferir as informações prestadas pelo associado com documentos comprobatórios, como documentos civis, comprovante de endereço atualizado, documento do veículo, etc. Esse também pode ser um grande fator. Agora, existe um outro tipo de problema, o extravio do boleto. Logicamente, não há processos ou sistemas perfeitos sem que hajam possibilidades de falha. Porém, algumas dessas falhas poderiam ser evitadas, e isso apenas melhorando a gestão. Algumas empresas responsáveis pela entrega de correspondências têm alto índice de extravio, o que aumenta ainda mais o alerta. Dificuldade logística, esse é o terceiro motivo. Estas ocorridas principalmente por associados que atuam na estrada, como por exemplo os caminhoneiros ou motoristas de ônibus e que são proprietários dos seus veículos de carga ou de transporte de passageiros. Normalmente eles se encontram a maior parte do tempo em viagem, o que dificulta muito o acompanhamento dos boletos enviados pela associação. Mas existem sim ferramentas no auxílio desse tipo de problema. Agora, ocorrem também problemas mesmo que o associado receba o boleto. Não é incomum problemas na leitura do código de barras dos boletos, problemas na qualidade de impressão e também dificuldade até mesmo no reconhecimento do código de barra por parte dos sistemas bancários. Isso não é incomum. Nesses casos, o associado até pode digitar a numeração correspondente ao código de barras, existente também em cada boleto, mas por um motivo ou outro ele não faz. Ou seja, um problema que se refere na dificuldade ou no desconhecimento por parte do associado, o que independe de que ele esteja ou não com o boleto em mãos. São muitas e as mais variadas situações onde o boleto é o centro do problema. Isso até facilitaria a eliminação do problema utilizando algumas estratégias simples, bastante eficientes, porém muito extensas para detalharmos nesse vídeo. Agora, vamos relatar uma situação bastante comum em uma associação de proteção veicular que também envolve diretamente o setor de cobranças. Veja bem,
A maior parte dos associados tem um conceito errôneo de que, interrompendo o pagamento dos boletos, automaticamente perderia seu vínculo com a associação. E pior, tal atitude pode trazer muita dor de cabeça ao associado, assim como também para a própria associação. Por consequência dessa atitude, utilizará de recursos importantes da associação, desviando de suas funções operacionais para executar atividades a fim de sanar esse tipo específico de problema. É certo que isso aumentará os custos e, de certa forma, comprometerá a produtividade e as funções principais da associação em relação a estes associados. E uma das ações tomadas pela associação, ou melhor, por uma grande parte dessas associações, é o encaminhamento do CPF dos associados para os serviços de proteção de crédito. Agora, o que leva um associado a pensar que, apenas deixando de pagar o boleto, já o desvincula da associação. Normalmente, esse tipo de cultura vem da experiência do associado com a seguradora, onde essa prática é bastante comum. Em uma associação de proteção veicular, isso não acontece, pois é necessário que o associado informe a associação sobre a sua desistência, além de ter que quitar os débitos restantes. Custos e desgastes desnecessários apenas pela falta de clareza na transmissão das informações principais aos associados já no momento da adesão. Outra vez, podemos observar o importante papel do consultor no ato da adesão em transmitir com clareza informações relevantes ao associado. Alertar o associado sobre o regulamento é crucial. Tais ações podem evitar que este associado continue com essa crença comum de que somente abandonando a quitação dos boletos será suficiente para um provável cancelamento. No ramo das associações de proteção veicular, a capacitação e o preparo dos seus líderes, gestores e colaboradores ainda não é uma prioridade. De certo modo, esse setor ainda é um campo muito fértil para o aprimoramento e a profissionalização, o que ressalta a grande importância de investimentos na capacitação no setor, assim como na contratação de profissionais com formação e larga experiência nesse mercado. Ou seja, existe um potencial imenso para o desenvolvimento dos atuantes no ramo das associações de proteção veicular, o que demonstra qual é a missão da Help Associações nesse mercado. Algumas associações iniciam suas atividades de forma equivocada, buscando atrair associados por preço e descontos, o que normalmente se traduz em serviços sem qualidade, déficit no caixa da associação, desmotivação dos colaboradores e dificuldades na gestão. Outra prática não indicada, mas que tem sido cada vez mais usual, é o oferecimento de isenção da taxa de adesão. Tudo isso demonstra que ainda há muito o que profissionalizar e valorizar o setor. Mas, quando voltamos ao assunto inadimplência, encontramos uma necessidade de rápida intervenção do Departamento de Cobrança. Isso porque o aumento da inadimplência, consequentemente, aumenta o déficit do caixa. E um déficit elevado no caixa pode também resultar no não pagamento das indenizações e na consequente insatisfação e cancelamento dos associados. Empiricamente, a inadimplência mensal é muito mais alta em muitas associações e pode chegar a 30% dos boletos emitidos. Utilizando técnicas e metodologias corretas, a associação pode sim corrigir essa situação de forma rápida. Caso contrário, poderá enfrentar muitas dificuldades, minando todas as suas reservas, inclusive podendo chegar à falência. Isso mesmo, pode significar o encerramento das suas atividades, prejuízo para os associados e processos judiciais intermináveis. Muitas associações chegam a usar um perigoso recurso emergencial. Sim, o aumento das mensalidades ou mesmo o rateio de despesas, podendo haver no mesmo boleto das mensalidades
ou em boletos separados entre os dias de vencimento. Isso é muito praticado por algumas dessas instituições. O financeiro da associação precisa aumentar o valor da cota de rateio para que consiga pagar os prejuízos e o final você já sabe: insatisfação e uma avalanche de cancelamentos. Falta em muitas associações do mercado a prática da boa gestão, além do conhecimento sobre a análise e o cálculo financeiro, o que agrava ainda mais a situação do setor. Poucas associações compreendem a importância do valor correto das mensalidades, da atualização desses valores anualmente, além da diferenciação no cálculo em cada categoria de veículo. Em breve disponibilizaremos nesse canal mais vídeos ajudando as associações na elaboração de suas tabelas de forma correta e atualizada. Agora, é certo que um serviço ineficiente do setor de cobranças poderá impactar até mesmo a imagem da associação. Veja o exemplo. Um associado que recebe uma cobrança de forma indevida tem grandes chances de cancelar seu vínculo com a associação. E mais, dependendo do grau de insatisfação, poderá se transformar em um agente de propaganda negativa, se é que isso realmente existe. Na verdade, o que ele certamente fará é relatar a muitos da sua rede de convivência os motivos reais de sua insatisfação e o porquê ele deixou a associação. Outro grande problema nesse ramo é a desorganização funcional da associação. Em sua maioria, as associações não têm clareza na divisão dos seus setores internos. Têm dificuldade em estabelecer as responsabilidades, as competências e as atribuições de cada setor, assim como também dos seus colaboradores. Veja que, mesmo sendo de suma importância a atuação integrada entre os departamentos internos da associação, não é menos importante a divisão das responsabilidades destes, e isso também se aplica ao departamento de cobranças. Não é incomum que alguns dirigentes e gestores confundam, por exemplo, departamento de cobrança com departamento financeiro. Ou pior, para reduzir custos, tentam criar um departamento híbrido que execute as duas funções, o que vai certamente se provar ineficiente. E como mencionei logo no início do vídeo, isto é muito mais comum do que se imagina. O departamento de cobranças tem a responsabilidade de antecipar a possíveis problemas e implementar soluções preventivas eficientes. Entende? Não somente enviar, mas acompanhar, certificar junto ao associado que o boleto foi entregue e que não houve problemas no recebimento. Pois é, a capacitação dos que atuam nesse ramo deve fazer parte da cultura de uma associação eficiente. E o que seria ainda melhor? Buscar a atualização constante da equipe. Outra prática excelente seria cultivar um bom relacionamento com os associados. Obviamente, uma ação em separado não pode produzir resultados espetaculares. Porém, uma cultura de ações conjuntas em toda a associação poderá com certeza trazer excelentes resultados em um curto espaço de tempo. E aí, o que você achou deste vídeo? Deixe nos comentários, basta rolar essa página aqui abaixo e deixe também seu like, compartilhe este e os demais vídeos do canal com seus amigos e familiares. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo. Um grande abraço e até mais.